Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje, ele vai falar em João 16, 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, somente pela ação do Espírito Santo em nós é que podemos conquistar a Santíssima Trindade. Estou falando aqui do sacramento do Crisma, né? A importância de nós recebermos. Se você ainda não recebeu esse sacramento, eu mesmo recebi junto com a minha esposa até, né? Eu tinha mais ou menos, acho que uns 30 anos quando recebi esse sacramento. Então, somente pela ação do Espírito Santo em nós que podemos conquistar a santidade. A palavra de Deus diz em Romanos 8:29, o Espírito de Jesus habita em nós para fazer-nos a imagem de Jesus. É o Espírito Santo de Deus que vem morar dentro de cada um de nós. 1 Coríntios 3:16 diz assim: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Irmão, dentro de você existe a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse corpo não é seu, como diz uma música, né? Esta vida não é sua, este corpo não é seu. Você é templo do Espírito Santo de Deus, mora dentro de você o Espírito Santo, e por isso que nós temos que tomar conta deste corpo. Como? Não só o corpo espiritual, o corpo físico, né? Mas principalmente o corpo espiritual. Porque Deus habita, a palavra de Deus aqui diz, né? Porque não sabeis que sois templo de Deus. Algumas Bíblias ainda ela entra e fala assim, é santuário. Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita em você. E o que você tem feito para cuidar deste teu corpo? Hoje muitas pessoas acordam de madrugada para ir na academia, para fazer... realmente, eu mesmo estou precisando fazer isso. Mas e o seu corpo espiritual, que é templo de Deus, que é morada de Deus? Lá em 1 Coríntios 6:19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual vos foi dado por Deus? Meus irmãos, minhas irmãs, desde o batismo, o Espírito Santo habita em
e gera em nós os dons de santificação. Quais são os dons de santificação? Sabedoria, ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Sabedoria, o Espírito nos capacita a conhecer a Deus na intimidade e também nos leva a conhecer e querer viver conforme a sua vontade. Entendimento ou inteligência nos leva a ver as pessoas e o mundo com os olhos de Deus, sem julgar. Somos levados a penetrar os mistérios de Deus e seu conhecimento. Entendeu? Então, ainda menino, no mosteiro do Monte Cassino, São Tomás de Aquino já surpreendia os monges com essa pergunta: quem é Deus? Para o senhor, seu Zé, senhora Dona Maria, você também, quem é Deus? O dom de ciência nos leva a conhecer e aceitar os planos de Deus revelados na Sagrada Escritura. Por esse dom, muitos santos, embora quase analfabetos, tinham ciência infusa das coisas de Deus. Conselho nos faz sábios diante da vida e nos faz impulsionar a procurar a Deus e a levar os outros a Deus, conhecendo a seguinte vontade. Então, meus irmãos, também o dom da fortaleza nos prepara para lutar contra as tentações do pecado. Se está sendo tentado, peça o dom da fortaleza, que nos faz corajosos na defesa da fé e da santa doutrina da igreja e nos ajuda a vencer as zombarias e o respeito humano, nos dá força e paciência para carregar a cruz de cada dia. Peça sempre, né? A piedade produz em nós o amor de Deus, afastando-nos de toda forma de idolatria, prazeres, amor ao dinheiro, status, fama, vanglória, poder, superstição, ocultismo e etc, etc, etc. Nos faz viver, meus irmãos, o dom da piedade, nos faz viver como verdadeiros filhos de Deus que ama o Pai com toda a vida. E tem mais, nos leva a capacitar a oração permanente e humilde para tudo alcança. Tem mais, nos faz curvar a cabeça e o coração diante das coisas sagradas. Move-nos a adorar a Deus e venerar os seus santos anjos de modo especial. Maria, a Mãe de Deus. O temor de Deus não é medo, né? É o receio de ofender a Deus por ser Ele tão bom e santo. Isso é temor de Deus, não é medo. É o receio de ofender a Deus, né? Que é santo. Não é medo de ofender ser castigado, e sim receio de decepcioná-lo com o nosso pecado. Nada podemos sem o Espírito Santo. Lucas 24, 29 diz assim: eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto, que é o poder do alto, é o Espírito Santo. Né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que sempre, né, pela força do Espírito Santo, sempre pedir a Deus Pai, por Jesus, por intercessão da poderosa Virgem Maria, que nos mande o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo,
Vinde pela intercessão poderosa do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, os vossos santos, enviai, Senhor, o Santo Espírito Santo, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Que nós rezamos no início, né? É pela força do Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs, que nós vencemos as paixões. Romanos 8,13 diz assim: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar-te as obras da carne, viverei. Pois todos os que são movidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,13. Gálatas 5,17. Andai segundo o Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Então, por isso que nós temos que estar sempre conduzido pelo Espírito Santo, aquilo que nós falamos quase todos os dias pela manhã. Vem, Espírito Santo, me conduz hoje. Olha só, Gálatas 5:22 fala sobre as obras da carne. O que é? Adultério, impureza, desonestidade, idolatria, magia, inimizade, contendas, ciúmes, iras, rixas, discórdias, partidos, invejas, embriaguez, orgias e outras coisas. Gálatas 5:22, diz: só podem ser vencidas se nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, ao qual produzirá então em nós os seus frutos. Quais são os frutos do Espírito Santo? Caridade, alegria, paz, bondade, paciência, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança. Então, é o Espírito Santo que dá a todas as coisas na igreja e na sua alma. Que Deus abençoe. E vamos fazer junto esta oração hoje. Vinde, Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.